Começamos a live 3, então. Vamos fazer o compartilhamento da tela. Acho que era aqui. Estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Eu tive dando uma olhada aqui, enquanto gravava, tá? Não vamos ver todas essas fórmulas aí. Eu vou pular um pouco. Só vou falar um pouco disso aqui, ó. Eliminação do hidrogênio e do oxigênio. Para eliminar hidrogênio e oxigênio simultaneamente, é necessário que se produza um abaixamento da pressão parcial de vapor. Isso se consegue com uma diluição das misturas gasosas em um gás inerte, como o argônio. Por isso, borbulham-se gases inertes dentro de um metal para purificá-lo, ou seja, desgasificá-lo. Para que uma bolha se forme, é preciso que ela tenha pressão interna igual ou superior à pressão metalostática, mais a pressão decorrente da tensão superficial. Daí aqui tem as reações, tá? Para formar a bolha. Mas não vamos nos ater a isso aqui, tá? Então, como a gente já tinha falado, para evitar defeitos, né? A questão, por exemplo, antes de vazar, fazer a desgasificação do banho. Tá? Então, você faz com a adição de um gás inerte como argônio. Defeitos de fundição relacionados com a estabilidade térmica dimensional. O que é estabilidade térmica? Está relacionado ao que isso aí? A temperatura, né? A temperatura e ao, vamos dizer assim, ao coeficiente de dilatação linear do material. Né? Uhum. O quartzo dilata-se anomalamente. Quando há vazamento do metal, a areia que entra em contato com o metal líquido sofre choque térmico por contato, principalmente na parte inferior do mole, choque térmico por radiação, principalmente na parte superior do mole. Sabe que uma das areias mais comuns que tem é a areia de quartzo. Né? Então, o quartzo se dilata bruscamente entre 500 e 600 graus Celsius, devido à mudança de estrutura cristalina. Então, ele fala que o quartzo tem um comportamento anômalo, né? Por causa disso, é como alguma coisa que acontece com o gelo, né? À medida que a temperatura baixa, o que acontece com a molécula, né? A maioria dos materiais contrai, né? Uhum. Mas a água tem, devido a uma mudança de arranjo cristalino, ali quando congela, aumenta o volume, né? Porque ela, então ela acaba aumentando. Por isso que não é adequado colocar nada no congelador que seja devido, ou seja, que não tenha uma elasticidade, né? Que suporte esse aumento de volume. Por isso que as garrafas de vidro, quando são congeladas, elas podem quebrar, né? Então, na areia acontece algo tipo isso aí, que ela dilata bruscamente entre 500 e 600 graus, devido à mudança de sua estrutura cristalina. Essa dilatação que provoca defeitos conhecidos como estrias, enrugamento, rabo de rato, escamas, descascamento, chaga. O mecanismo do defeito pode ser dividido em 4 partes: choque térmico, ressecamento da areia em contato com o metal, recondensação da umidade proveniente da areia de contato a alguns centímetros de distância do ponto original da geração da umidade e dilatação da areia ressecada. Venulação. São finas excrescências metálicas ou rebarbas. Esse defeito é originado
pela expansão da areia, conforme esquema na figura 11.1. Expansão da areia, expansão, penetração metálica. Isso que pode acontecer, né? Penetração do metal. Vamos supor que a areia do molde, né? E a penetração, devido à penetração e a esse processo que acontece na areia, né? Facilita a penetração do material. Esquema de formação do defeito de fundição, conhecido como venulação. Esse defeito também pode ser originado por estufamento inadequado, ou seja, mais comum em areia aglomeradas com óleos e produtos afins. Penetração mecânica, causada pela explosão da água. Solução, reduzir a quantidade de água de moldagem, secar superficialmente, né? Evitar compactação excessiva. O que a compactação excessiva pode fazer? Fechar os poros do molde, né? Secar superficialmente para evitar que, por exemplo, questão de condensação de água, né? Sinterização, defeitos relacionados à areia. O que é sinterizar? A gente já comentou sobre isso, né? Então, o metal funde, a areia sinteriza, né? Seria, sabe que a areia também vira líquido. Todo mundo sabe como é que são feitos cristais, né? Como é que são feitos objetos de cristais, próprio vidro, né? Através da sinterização da areia. Causas: impurezas, teor excessivo de óxido de ferro, alta porcentagem de argila inerte, alta porcentagem de cálcio nas argilas e porcentagem elevada de silicatos na areia. Solução: ativar a adição de areia nova, adotar o uso de tintas, usar areias de boa sinterização, adotar maior porcentagem de pó de carvão para fundição de ferro fundido. O que acontece? Qual que é a areia mais comum encontrada? Essa areia é base de sílica, né? Mas existem outras areias, vamos dizer, com outros compostos, né? E que tem, por exemplo, ponto de sintetização mais alto. Então, dependendo do material que você vai fundir, é viável ou aconselhável trocar o tipo de areia. Vai fundir o aço, usa outro tipo de areia. Vai ter um capítulo dedicado à areia. Tá? A partir da aula que vem, nós já não vamos ter mais a apresentação da aula do professor Vinícius. Certo? Então vai ser menos conteúdo um pouco. Facilita um pouco para a gente estudar também. Aqui eu resumo, então, sobre essa parte. Nessa aula, estudamos as regras necessárias à prevenção e solução dos defeitos difundidos. Estudamos também os defeitos de solução relacionados com estabilidade térmica dimensional. Certo? Aqui, da mesma forma que lá no outro capítulo, nesse aqui a gente também vai ter essas atividades de aprendizagens disponibilizadas lá no Moodle, certo? Então, vocês podem entrar no Moodle durante a semana aí e responder as atividades. Aliás, eu vi que tem 2 ou 3 lá para... Isso, é daqui que eu tirei, tá? Então, quando vocês forem lendo, já pode pegar, anotar a resposta, questão 1, né? Que daí fica mais fácil de fazer lá no... quando você estiver fazendo lá no Moodle, né? Sim. Certo? Agora vamos ver se essa última parte aqui seria sobre uma parte que vocês já viram, né? Que é a função molde permanente. A gente podia dar uma revisadinha. O que aconteceu aqui? Vou parar.
Parar o compartilhamento e começar de novo. Então, fundição em modo permanente. Manuais ou mecanizados de precisão, não importa qual o processo de fundição que tenhamos estudado até agora, todos tinham em comum duas coisas. O fato de que o material básico para a confecção dos moldes era, na maioria dos casos, areia, e que após a produção da peça o molde era destruído. Acontece que, ao lado de todas as vantagens que a areia apresenta na confecção de moldes, existem sempre os problemas comuns à utilização para a fundição. Quebra ou deformações dos moldes, inclusões de grãos de areia na peça fundida, problemas com materiais aglomerantes e com as misturas de areia, assim por diante. Dependendo do trabalho que se quer realizar, da quantidade de peças a serem fundidas e, primeiramente, do tipo de liga metálica que será fundida, o fabricante tem que fundir suas peças em outro tipo de molde, os moldes permanentes, que dispensam o uso da areia e das misturas para sua confecção. Veja nessa aula como que é feito, né? O que é um molde permanente? O processo de fundição por molde permanente usam moldes metálicos para a produção de peças fundidas. Por esse processo, realizam-se a fundição por gravidade ou por pressão. Viu as coquilhas, né? Ela pode ser enchida por gravidade, né? Como se fosse da forma que é feito em moldes de areia, ou pode ser com fundição, né? Através de uma bomba. Uma bomba que diga um mecanismo, né? Que tem um êmbolo e que encha por pressão a cavidade. Como no caso, por exemplo, é feito a fundição de alumínio. A gente viu ali os tipos de forno de fundição ou moldes por pressão, né? Usar um molde permanente significa que não é necessário produzir um novo molde a cada peça que se vai fundir. A vida útil. De um molde metálico permite fundição até 1000 peças. O número tão impressionante deveria possibilitar a extensão de uso para todos os processos de fundição. Só que não é bem assim. A utilização dos moldes metálicos está restrita aos materiais com temperatura de fusão mais baixa do que o ferro e o aço. Esses materiais são apresentados pelas ligas de chumbo, zinco, alumínio, magnésio, certos bronzes, especialmente o ferro fundido. O motivo dessa restrição é que altas temperaturas necessárias à fusão do aço, por exemplo, danificariam os moldes de metal. Os moldes permanentes são feitos de aço ou ferro fundido ligado, resistente ao calor, e às repetidas mudanças de temperatura. Moldes feitos de bronze podem ser usados para fundir estanho, chumbo e zinco. Os produtos típicos da fundição em moldes permanentes são bases de máquina, blocos de cilindro e compressores, cabeçotes, bielas, pistões e cabeçotes de cilindros e motores de automóveis, coletores de admissão. Esses produtos, comparados com peças fundidas em moldes de areia, apresentam maior uniformidade, melhor acabamento de superfície, tolerâncias dimensionais mais estreitas e melhores propriedades mecânicas. Por outro lado, além de seu emprego estar limitado a peças de tamanho pequeno e produção em grande quantidade, os moldes permanentes nem sempre se adaptam a todas as ligas metálicas e são mais usados para a fabricação de peças de formato mais simples, porque uma peça de forma mais complicada dificulta não só o projeto do molde, mas também a extração da peça após o processo de fundição. A fundição de peça em molde metálico permanente pode-se vazar o metal por gravidade. Neste caso, o molde consiste em duas ou mais partes unidas por meio de grampos para receber o metal líquido. Isso pode ser feito manualmente. Essas figuras aqui, pessoal, a gente já tinha visto, tá? Sim, me lembro delas. Isso aí são as chamadas coquilhas, tá? A coquilha ou molde permanente pode ser usado na, vamos dizer assim, fundição por gravidade, né? Vazamento por gravidade ou sob pressão.
A montagem dos moldes também pode ser feita por meio de dispositivos mecânicos, né, ou por conjuntos hidráulicos, que comandam o ciclo de abertura e fechamento dos moldes. Tanto o molde quanto o macho são cobertos por uma pasta adesiva rala feita de material refratário, cuja função, além de proteger os moldes, é impedir que a peça grude neles, facilitando a desmoldagem. A fundição com moldes metálicos também é feita sob pressão. Nesse caso, chama-se de matriz. É o assunto da parte desta aula. Aqui tem esse exercício. É passado, o professor, Sim. é passado algum tipo de desmoldante para ele não grudar? Isso. Vamos dizer assim, no molde, né? Sim. Veja que esse exercício aqui é para responder sim ou não. A fundição em moldes permanentes usa areia? Sim? Não. Não, né? São metálicos. Não. A areia é usada para moldes, como é que chama? Temporários, né? Ou seja, Sim. destrutíveis, colapsáveis, né? Uma das características desse processo é a longa vida útil do molde? Sim. Sim. Uma das características do processo de fundição em moldes permanentes, né, como as coquilhas ou as matrizes, são a vida longa do molde. O vazamento em moldes permanentes pode ser feito por gravidade ou sob pressão? Sob pressão. Por Sim. gravidade e sob Sim. pressão, né? Sim. Os dois. Os dois. Então, é sim. A resposta A é sim. resposta tem que dizer sim, né? É sim. Nesse processo, o molde é sempre de aço? Sim. Não. A gente viu Não. que pode ser de bronze, por exemplo, para algum Sim. material tipo chumbo, material de menor ponto de fusão, né? Fusão. Pode usar Ele, bronze. ele tem que ser de metal, né? É sim, de metal. Tem que ser de metal, né? Esse processo se aplica a metais com altas temperaturas de fusão, como o aço. Verdade? Sim. Não. Sim. Não. Não. Não, né? Aplica. Eu entendi da ferramenta. Não, não. Normalmente não, tá? Se bem que aqui existe a questão da coquilha, que é usada para fazer o ferro fundido branco. Lembra que eu comentei lá, quando a gente falava lá de microestrutura, né, das veias de grafita, que a diferença entre o ferro fundido cinzento e o ferro fundido branco seria só o tipo de molde, né? Que existe Sim. uma microestrutura chamada cementita, né? Que Aham. seria, ela aparece devido à velocidade maior do resfriamento, que se consegue através do molde com material de maior condução térmica, maior condutividade térmica, no caso, um molde metálico. Então, em vez de fazer o molde da areia, faça um molde metálico, né? Uma coquilha, e se produz o ferro fundido branco, característica maior dureza superficial. O processo é empregado para a fundição de peças de formato mais simples? Sim. Sim. Por quê? Por que não faz peça muito complexa? Porque tem restrição na hora de abrir a coquilha, né? Ou a matriz. Pode ter algum inconveniente. Completa as frases usando as seguintes palavras. Então, tem que usar matriz, pasta, produção, manualmente, o formato, a gravidade. Isso aqui está meio mobralesco, esse exercício aqui, né? Tá louco. Na fundição em moldes permanentes, é de pequeno tamanho. O que é de pequeno tamanho? Uhum. O processo. Sei lá. Não. É feita em grandes quantidades. Mas tá louco. E das peças é simples. Veja, formato simples, né? Grandes, vamos supor, grande quantidade de peças, de pequeno tamanho, talvez, né? Ele falou na questão que uma Sim. das inconvenientes seria o tamanho, né? Então seria... bom, enfim. O metal é vazado por... e o fechamento pode...
pode ser vazado manualmente. O metal é vazado por gravidade. Por gravidade. O fechamento pode ser feito manualmente ou por meio de dispositivos mecânicos. Na fundição sob pressão, o molde chama-se coquilha? Mas não tem ali. Não tem a resposta lá em cima. Não tem que usar aquelas respostas de cima lá? Deve ser matriz. É matriz? Eu acho que é matriz. Matriz. Tanto quanto o macho são cobertos por... Tanto o molde quanto o macho são cobertos por... Uma pasta. Pasta adesiva ralo. Isso aí. Fundição sob pressão. Os moldes metálicos são usados no processo de fundição sob pressão. Este consiste em forçar o metal líquido a penetrar na cavidade do molde chamado de matriz. A matriz de aço ferramenta, tratado termicamente, é geralmente constituída de duas partes hermeticamente fechadas no momento do vazamento do metal líquido. O metal é bombeado na cavidade da matriz sob pressão suficiente para o enchimento total de todos os seus espaços e cavidades. A pressão é mantida até que o metal solidifique, então a matriz é aberta e a peça ejetada, por meio de pinos acionados hidraulicamente. Aqui está dando exemplo como é que é uma matriz de injeção. Né? O que normalmente é injetado, hein, pessoal? O que vocês lembram aí que fazem por injeção, né? Pessoal? Oi, Dirley aí que é o entendido. E aí, Dirley? Normalmente plástico, né? Não, deixa o plástico de fora dessa. Não. Aí de metal. Alumínio. Alumínio e Zamag, né? Zamac. Zamac. Isso. Eu sempre digo Zamag, mas é Zamac. É Zamac. Nós usamos lá parafuso de Zamac. Lá na Master, né? Faziam-se corpo de válvula para freio, né? Aquelas válvulas que vai parafusar no chassi, que passa as mangueiras de ar, né? Que controla o sistema de freios, né? Ela era fabricada em Zamac. Parece um alumínio quebradiço. Ele é uma liga, né, de alumínio, zinco. Aqui tem o exemplo de uma matriz, né? Muitas matrizes são refrigeradas à água. Isso é importante para evitar superaquecimento da matriz, a fim de aumentar a vida útil e evitar defeitos. Então, pode ter canais de refrigeração com água, né? Para realizar a sua função, as matrizes têm de ser resistentes o suficiente para aguentar o desgaste imposto pela fundição sob pressão. E são capazes de suportar entre 50 e 1 milhão de injeção. A fundição sob pressão é automatizada e realizada em dois tipos de máquina. Máquina de câmara quente e máquina de câmara frio. A gente viu isso aí na aula passada, em uma outra aula, né? Porque a gente estava vendo ali essa apresentação que eu fiz e aquela do professor Vinícius. Então, a gente já tinha visto nada do professor Vinícius. Em princípio, o processo de fundição sob pressão, realizado na máquina de câmara quente, utiliza equipamento no qual existe um recipiente aquecido onde o metal líquido é depositado. No seu interior existe um pistão hidráulico que, ao descer, força o metal líquido a entrar em um canal que leva diretamente à matriz. A pressão exercida pelo pistão faz com que todas as cavidades da matriz sejam preenchidas, formando-se assim a peça. Após a solidificação do metal, o pistão retorna à sua posição inicial, mais metal líquido entra na câmara por meio de um orifício e o processo se reinicia. Uma representação esquemática desse equipamento é mostrado ao lado, no caso, a seguir. Essa máquina é dotada de duas mesas, uma fixa e outra móvel. Na mesa fixa fica uma das metades da matriz e o sistema de injeção do metal. Na mesa móvel se localiza a outra metade da matriz, o sistema de extração da peça e o sistema de abertura e fechamento e travamento da máquina.
ela é usada quando o metal líquido se funde a uma temperatura que não corrói o material do cilindro e do pistão de injeção. De modo que ambos possam ficar em contato direto com o banho de metal. Aqui tem, vamos supor, um desenho, né, desse tipo de situação, né? Só queria recuperar o nome certinho. Seria uma máquina de câmara quente, né? Depois a gente vai ver a máquina de câmara fria. Então, a máquina de câmara quente é por causa desse esquema ali, né? É meio que interligado, né? Depois a gente vai ver que o sistema de máquina de câmara fria, o forno é separado e daí tem que ter uma concha para encher, vamos dizer, a boca de entrada da matriz. Certo? Então, essa aqui, vamos dizer, de câmara quente, ela não sai de um compartimento para entrar no outro, né? Ela vai por aquela espécie de conduto ali, certo? Normalmente é para, vamos dizer assim, para materiais de menor ponto de fusão, né? Porque para proteger essa parte aqui, essa espécie de êmbolo aqui que faz vamos dizer assim, que faz a compressão do material forçando contra a matriz, né? Certo? Isso aqui a gente já viu essa mesma figura lá na apresentação do professor Vinícius. Muito bom. Se a liga se funde a uma temperatura mais alta que prejudicaria o sistema de bombeamento, cilindro pistão, usa-se a máquina de sobrepressão de câmara fria, empregada principalmente em fundir ligas de alumínio, magnésio e cobre. O princípio de funcionamento desse equipamento é o mesmo. A diferença é que o forno que contém o metal líquido é uma unidade independente, de modo que o sistema de injeção não fica dentro do banho de metal. Certo? Porque o ponto de fusão é mais alto. Veja a representação esquemática ao lado. Então está aqui, né? Não entendi muito bem isso aqui, mas... Enfim. Aqui. Máquina de fundição sob pressão em câmara fria. Horizontal, na qual o pistão funciona no sentido horizontal. Vertical, na qual o sistema de injeção funciona no sentido vertical. Então, ali existe uma espécie... Primeiro, um forno para fundir o alumínio, no caso, usar Mike, sei lá o que vai usar, né? E depois o sistema de injeção, que ele é despejado com uma concha e vem o êmbolo e força o material para dentro da cavidade ou matriz. Vantagens e desvantagens. Como todo processo de fabricação, a fundição sob pressão tem uma série de vantagens e de desvantagens. As vantagens são: peças de liga como alumínio fundidas sob pressão apresentam maior resistência do que as fundidas em areia. Então, é uma vantagem se tu usar esse processo. Por que esse processo é mais preciso também? Porque as paredes são metálicas, né? As paredes do módulo. Em compensação, a areia não. A areia, o módulo vai ficar com uma certa rugosidade, né? O que limita também a precisão. Sim. Peças fundidas sob pressão podem receber tratamento de superfície com um mínimo de preparo prévio da superfície. Certo? Eu acho que o molde de areia também tem que fazer já quando faz o projeto sob material, né? Para poder usinar. Com certeza. E esse aí não vai precisar, né? Ele já dá para usar como acabado. Inclusive roscas, né? Você já injeta com a rosca pronta, claro. Obviamente que não é uma... Uma Brastemp, né? Vamos dizer assim, dentro de um determinado limite de precisão, tu pode fazer rosca, por exemplo. Eu já vi a rosca sair já pronta, né? Mas assim, ó, é muitas vezes melhor em termos de usinagem, de precisão, né? Chegando Sim. ao ponto de dispensar, por exemplo,
usinagem, né? E, por exemplo, um exemplo disso é que já pode injetar a rosca pronta. Possibilidade de produção de peças com formas mais complexas, né? Sob pressão, né? Possibilidade de produção de peças com paredes mais finas e tolerâncias dimensionais mais estreitas. Alta capacidade de produção, né? Faz injetado rápido. No caso, o alumínio solidifica rápido, né? Então, o tempo de ciclo é bastante rápido, o que melhora em relação a processos mais manuais, né? Mesmo de alumínio em relação aos processos por gravidade. Desvantagens. Limitação do emprego do processo usado para ligas não ferrosas, com poucas exceções. Limitação no peso das peças, raramente superior a 5 kg. Retenção de ar no interior das matrizes, originando peças incompletas e porosidades da peça fundida. Então, tem que ter bastante cuidado no projeto, né? A gente tinha visto, pena que a internet está ruim para passar vídeo, né? Mas aquelas simulações, né? Aqueles processos de simulação baseados em elementos finitos, que teria como prever, por exemplo, a ocorrência de falhas, né? Através de submeter o processo a uma análise, né? Uma análise desse tipo de simulação do vazamento do metal. Daí faz análise tanto com relação à questão do escoamento, né? Como também a questão da temperatura. Qual peça vai solidificar por último, né? Questão de posicionamento maçalote, evitando, por exemplo, falhas como rechupe, né? Que mais? E como a questão relacionada ao escoamento, por exemplo, para evitar bolhas, né? A indústria automobilística utiliza uma grande quantidade de peças fundidas sob pressão, tampa de válvula, fechadura, carcaça de motor de arranque, maçaneta, caixa de câmbio de máquinas agrícolas, que ele está falando, meio que misturou, né? Máquina agrícola, não dá para dizer que é a indústria automotiva, né? O mesmo acontece com a indústria aeronáutica, que usa peças fundidas principalmente em ligas de alumínio e magnésio. Essa variedade de produtos indica a importância desse processo de fabricação dentro do setor de metalmecânica. E aqui tem umas perguntas. Pessoal, eu não coloquei exercício em relação a esse processo de moldes permanente, porque acredito que já foi contemplado lá na aula anterior, que era usada a outra apresentação, tá? Uhum. Mas aconselho, né? Acho que seria legal para quem tem tempo, obviamente, quer fixar mais a matéria, fazer os exercícios por conta própria. Claro que a gente entende, né, que tempo é uma coisa rara quando se trabalha e estuda, né? Principalmente se você tem que estudar de noite, que já está cansado, né? Pessoal, aqui está indicando que tem 5 minutos e meio. Eu só queria comentar de novo, né, já que a gente está falando em fundição sobre pressão ou em moldes permanentes, né? Duas coisas, né? Mesmo porque a gente quer manter cada semestre que a gente tem que repetir a aula, né? Uhum. De certa forma, fazer adaptações que muitas vezes o cronograma não faz em tempo real. Então, mesmo não estando na nossa ementa, né? Eu gostaria de falar de novo sobre o processo MIM e o processo de manufatura aditiva, né? Que vejo, por exemplo, uma caixa de câmbio de automóvel, né? Que mais que dá? Por exemplo, o bloco do motor de uma motosserra, de uma moto, com aquelas aletas, aquela superfície totalmente complexa, aquela geometria complexa, né? Isso aí a gente consegue fazer facilmente com alumínio por causa da vantagem, né, da matriz ter um ponto de fusão bem mais alto do que o próprio alumínio. Como que daria para fazer algo semelhante com aço, por exemplo? De duas formas, ou com manufatura aditiva, que é uma espécie de
impressão 3D, seguida depois de um processo de, vamos dizer assim, de sinterização, né? Ou pelo processo MIM. O processo MIM é feita a injeção do pó metálico, né? Então, vamos dizer assim, tanto a sinterização, que é parte do processo MIM, quanto a, vamos dizer assim, a manufatura aditiva, eles são da metalurgia do pó. Então, no processo MIM, o material é injetado, um pó misturado com polímero, ou seja, totalmente sem fundir. Depois tem um processo seguinte, que pega aquela peça já com formato, vamos dizer assim, com uma dimensão não definitiva ainda, retira o polímero, um processo chamado de debinding, em fornos especiais para isso, e depois ele sinteriza, um terceiro processo. E aí consegue uma peça tão complexa como uma peça injetada como se fosse em alumínio, né? Por que é necessário fazer isso? É necessário fazer isso porque, obviamente, a pressão, o material, né, da matriz não suportaria a pressão, vamos dizer assim, na temperatura tão próxima, né? Eu vou fazer do que uma matriz? Não vou fazer de titânio, que é um material caro. Titânio não, como é aquele outro? Tungstênio, né? Enfim, então a dificuldade é essa. Tu conseguir uma matriz que suporta que tem uma resistência que suporta suporta a pressão àquela temperatura, né? Então eu faria com o processo MIM. O processo de manufatura aditiva é semelhante, porque aquele fio que a impressora 3D usa, né? Ela seria uma mistura do pó com o polímero. Estão entendendo, pessoal? Sim. Então, vocês conhecem a impressão de material de plástico, né, de polímero. É um fio de polímero que vai sendo, de certa forma, fundido ali na hora, né, e vai montando a peça. A manufatura aditiva de metal é uma coisa muito parecida, né? Só que depois sai a chamada peça marrom, né? Que é uma peça que é uma mistura de pó metálico com polímero, dependendo da liga, né? Só que depois, ela, assim como no processo MIM, ela tem que passar por um processo intermediário que é chamado de debinding. E aí forma-se a peça verde. A peça verde é um termo utilizado em sinterização comum, onde tu prensa o pó e você tem a peça verde, que é a peça antes de entrar no forno e ser sinterizada. Então, a peça marrom é a peça recém-saída da impressora, né? Impressora 3D, ou a peça recém-saída da injetora, no caso do processo MIM. Aí ela, tanto uma como a outra, tem que passar por um processo que é a retirada do polímero, né? E daí se transforma na chamada peça verde. Essa peça verde vai para o forno de sinterização. E aí você tem uma peça com a geometria complexa, como se fosse uma peça fundida pelo processo, por exemplo, de fundição em molde permanente, que raramente se faz com materiais ferrosos, né? Devido à dificuldade de se trabalhar com uma matriz a tão alta temperatura, que suporte a pressão de trabalho. Certo? Deu mais ou menos para entender sobre esses dois processos? Sim. Sim. Vamos ver se eu consigo alguma coisa escrita sobre isso para a gente falar novamente.